estraga, entendeu? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Vamos à palavra. Está mexendo no som aí, o som ficou bom. Nós estamos aí uns R$1.000 aí quase. Entre mão de obra e material e tudo, mas tem que mexer, faz parte aí. Como é que muda? Ficou tudo bom, trocou cabo, passaram o Eric junto com um amigo dele, passaram os cabos aí, trocaram, os cabos estavam ruins, terminal, melhoraram as caixas de som, botaram um negócio aí dentro aí, que faz mais barulho, eu não sei o nome, mas ficou bom a beça. Então, igreja é isso. Tem que estar mexendo. Gente, a gente precisa. Sabe o que a gente precisa entender? Você quer uma casa bonita? Você quer uma casa organizada? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Sabe qual tem que ser o seu pensamento? A casa de Deus ela tem que ser muito mais bonita do que a nossa. E muito mais organizada do que a nossa. Quando a gente tem esse pensamento em relação à casa de Deus, imagina o que Deus tem em relação à nossa. Porque assim, para que Deus vai dar algo maior para a gente se a gente não está cuidando nem do pequeno? Por quê? Para que Deus vai dar um povo grande se a gente não está cuidando do povo pequeno? Ah, é pouquinha gente. Vamos tratar aqui. Tá bom? Não. Você tem que fazer o melhor. O melhor que a gente puder. Nós temos que buscar a nível de conhecimento, de fortalecimento, de renovo, de cuidar das coisas de Deus, para que Deus nos abençoe na nossa vida pessoal. Deus dá uma carrocinha de pipoca. Ah, essa é uma carrocinha de pipoca? Vou vender essas pipoquinhas aqui, tá bom, vou ficar por aqui mesmo. Mas Deus te deu uma carrocinha de pipoca, de repente, para treinar você, para você um dia ter uma fábrica de pipoca. Mas se você não conhece, não sabe, não trabalha direito com aquela carrocinha de pipoca, como é que Deus vai te dar uma fábrica de pipoca e ele vai te roubar? Vai quebrar a tua fábrica, vai te enrolar, porque tu não sabe. Agora, se você cuida direitinho, se você trata com carinho, com zelo, Deus vai te dar. Porque está escrito. Quando a gente é fiel no pouco, o pessoal só fala isso por dinheiro, né? Com dinheiro, só pensa em dinheiro quando fala desse versículo. Se você é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o mundo. Se você é fiel com 10 pessoas, um dia tu vai ter 100. Fiel mesmo, porque era 5 desempregados e 5 empregados. E olha que nós fizemos um bocado de coisa. 10 pessoas. Vamos lá. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, versículo 20. Amém? A figueira seca e o poder da fé. Aí outra tradução diz o poder da oração de fé. Esse subtítulo já dá uma ideia para nós. Versículo 20 diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se disso
Tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, vírgula, crendo que o recebestes, vírgula, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Só até aqui. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo, Pai. Pela nossa libertação, pela nossa cura. Derrama sobre nós, Senhor, a sabedoria que vem do alto, para que possamos entender e colocar em prática, Senhor, todo o ensinamento que o Senhor vai passar para nós nessa noite. Tudo que nós temos aprendido na sua presença tem sido, Senhor, de grande valia para a nossa vida espiritual. Tem nos dado força, tem nos dado crescimento, tem nos fortalecido e renovado nessa caminhada, Senhor. E que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui com a nossa fé renovada, Senhor. Com a nossa fé estruturada através da Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por nos trazer até aqui. Porque se estamos aqui, se conseguimos chegar, foi porque o Senhor nos guiou até aqui, nos guardou e nos livrou de todo o mal, Pai. Por isso, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, esteja conosco, toma o teu lugar, toma todo o espaço dessa casa, porque ela é tua, nós apenas somos convidados, viemos aqui para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos aprender, Senhor, a sermos adoradores. Obrigado, Deus, que tenhamos entendimento. Abre a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua Palavra, Senhor, ache em nós uma terra fértil, para que ela venha se multiplicar, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Amém. Você conseguiu entender aqui uma coisa interessante? Nesse subtítulo, a figueira seca, o poder da fé. Aí ali, no outro subtítulo, ele diz, o poder da oração, mas não é qualquer oração, o poder da oração de fé. Então, isso diz para mim que alguém faz a oração sem fé, sem ter fé. Por isso que às vezes as pessoas falam para nós, mas eu estou orando, irmão, eu oro muito, mas logo depois que termina a oração, vem a dúvida, vem o questionamento. Posso questionar não, pastor? Pode. Eu já orei algumas vezes e Deus me respondeu
E eu pedi uma outra resposta. De repente, porque eu achava que a coisa era tão difícil, tão impossível, que Deus não ia me dar uma resposta tão rápida assim. Aí eu orei a Ele e pedi uma outra resposta, uma confirmação. E Ele me deu a confirmação. Aí não tem como você não crer, não ter fé, não ter certeza de que Deus vai agir, vai cumprir. No primeiro versículo, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde onde? Desde a raiz. Por que Pedro lembrou logo dessa passagem, dessa situação? Porque foi no momento onde Jesus precisou, olha que coisa interessante. Foi no momento em que Jesus precisou de usar aquela figueira. Ele precisava se alimentar daquela figueira. E ela não deu fruto. E aí Jesus falou: já que você não dá fruto, você vai secar. Aí eu fico com medo. Por quê? Porque se eu me colocar no lugar daquela figueira e eu não der frutos, eu vou começar a secar. Mas não começa a secar pela raiz. Começa a secar pelas folhas. A raiz alimenta. Você vai dizer: não, mas a raiz é que alimenta, a raiz é que sustenta. Mas se não tiver os galhos, os ramos e as folhas verdinhas fazendo o processo que tem que ser feito para alimentar a planta, e for morrendo, vai chegar uma hora que vai secando até a raiz. É o que acontece com a gente. Se a gente não fortalecer a nossa fé, não estiver renovando a nossa fé, a gente começa a enfraquecer. O enfraquecimento para o cristão é o quê? É morte espiritual. A gente vai enfraquecendo e a gente às vezes não é nada demais não, isso é assim mesmo, daqui a pouco passa. Só que aquela fase, se a gente deixar, ela se prolonga. O que eu tenho que fazer para encurtar essa fase? Quando eu sentir que eu estou enfraquecendo, que eu não estou bem, porque você percebe. Quem tem intimidade, quem está caminhando e buscando a presença do Espírito Santo, não tem como você não perceber que você não está bem. E aí, se você percebe que não está bem, qual é a atitude que você tem que tomar? Você tem que pedir socorro. Primeiro a Deus. Você vai buscar o quê? Fortalecimento, vai buscar renovo. Onde eu falei, onde eu falhei, o que eu não estava fazendo, ou o que eu estava fazendo, deixei de fazer. Qual é o caminho que eu estava andando e eu saí desse caminho e fui para outro caminho? Qual foi a direção, qual foi o ensinamento, qual foi a orientação que Deus me deu e eu não estou mais obedecendo? Porque são coisas que, se Deus te dá uma orientação, ó, não faz isso aqui não, faz assim. Se você continuar fazendo aquilo ali, ou você continuar com essa situação, você vai voltar à situação anterior. Sai daí. O que a Bíblia ensina? Afaste-se da aparência do mal. Se afaste. É aparente. É aparente. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro, tem uma música doida lá no mundo, mas se a gente for lembrar, é exatamente o cuidado que a gente tem que ter. Tem uma música lá que fala: ele é ladrão, mas ele é meu amigo. Ele é mau caráter, mas é meu amigo. Ele é pilantra, mas é meu amigo. Meu Deus do céu. Como é que é isso? Como é que você tem amizade com uma pessoa que não tem nada a ver com o que você
Entende com o que Jesus te ensina? Por que manda afastar? Porque se eu continuar andando nesse caminho, eu vou me contaminar de novo. Jesus me tirou dali, me tirou de perto, mas eu não quero, eu quero ficar perto, eu quero, né, eu testar, eu quero de repente mostrar que vai se dar mal. Aí enfraquece. Aí daqui a pouco começa, eu não sei porquê, eu estava tão bem, hoje eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia. Mas claro que não vai fazer. Primeira coisa que o inimigo quer fazer comigo, com você, é afastar você da presença de Jesus. A figueira é um exemplo do cristão seco. O cristão que não tem nada para alimentar outras pessoas. Que não tem fundação, que não tem raiz. A raiz está seca, a raiz seca vai alimentar quem? Vai buscar água onde? Está morta. E a gente tem que olhar para isso e não entrar nesse quadro, sair dele, ao contrário, eu não posso, eu estou mal, não vou conseguir mais fazer, não. Vai sim, vai conseguir dar a volta por cima, renovar, fortalecer e voltar de novo para o caminho que estava. Continuar buscando, continuar sendo transformado, renovado. A palavra diz que ela se renova a cada dia. Todo dia a palavra se renova. Se a palavra se renova todo dia, você está sendo alimentado por quê? Pela palavra de Deus. Se ela se renova todo dia e você está sendo alimentado por ela, o que tem que estar acontecendo com você? Você que está sendo renovado todo dia. Se não tiver, tem algo errado. A comida está vazando por algum lado. Tem um furo no estômago. Porque ela não está ficando para alimentar. Tem um furo. E eu tenho que descobrir onde é esse furo. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu alimento quando ele precisou. E quando passaram lá, a figueira estava seca. Aí, olha só que legal. Quem foi que amaldiçoou a figueira? Foi o diabo? Foi o diabo que amaldiçoou ela? Não. Tem medo, não pode falar, foi Jesus. Aí não, Jesus não amaldiçoou ninguém, não. Então está escrito errado aqui. Está escrito errado aqui. Porque foi a figueira que ele amaldiçoou. Já começa a acender uma lâmpada amarela. A gente acaba com aquele paradigma, né? Hoje é um paradigma. Que Jesus é só um bonzinho, Jesus é só um cara bonzinho. Ele é papai? Ai, papai, paizinho. Cuidado que o papai e o paizinho, de vez em quando ele pega um chocolate. Porque se ele tem que ajustar a mim e a você, tem momentos que ele vai ter que fazer algo mais pesado para poder, porque nós somos desobedientes. Não sou não, pastor. Tá bom. Você é o único que não é. Eu sou. Faça uma reflexão, vê aonde está o eu, conserte. Sabe por quê? Às vezes algumas coisas começam a dar errado na vida da gente, porque a gente volta para o passado. Pensamentos, atitudes, presença. Deus fala, não anda aí, não vai aí. Quando tu vê, tu está lá. É só parar e lembrar. Botar a mente para funcionar. E Pedro lembrou. Mestre, olha aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ela. Está sequinha, até a raiz. E aí, eu digo assim, eu não quero nem pensar. Não precisa nem falar. No olhar de maldição de Deus sobre a minha vida. Mas ele explica aqui. Jesus respondeu para Pedro: tende fé em Deus. Tenha fé em Deus, meu filho. E aí eu te digo
alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por quê? É exercício de fé. O extremismo aqui, se eu disser para aquela montanha, levanta daí, se joga no mar, levanta daí, vai para o outro, não quero você desse lado do rio, não, eu quero você do outro lado do rio, a montanha vai sair daqui e vai para lá. Isso é exercício de fé. Porque é exatamente o que está escrito em Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É o que está dizendo aqui. Se eu tiver certeza na minha oração, eu orar com fé, eu vou conseguir aquilo que é o meu objetivo. Senhor, olha para mim, eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer o que disse. E Deus vai olhar e vai dizer, não, tem fé no coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa. O que o versículo me diz é muito específico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem o que eu faça para agradar a Deus e conseguir agradar se eu não tiver fé. Eu posso fazer um monte de coisa errada, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai me consertar. Olha isso. Se você pensa assim, fica tranquilo, porque Deus está vendo a fé que existe no seu coração. E é isso que agrada a Ele. Porque Deus sabe que todos nós somos defeituosos e problemáticos. Todos. Todos nós. Uns mais e outros menos. Mas todos nós somos problemáticos. Mas Ele também tem a certeza absoluta que Ele pode mudar cada um de nós. Pode consertar. Só basta eu permitir e você permitir. O que é permitir? Às vezes a gente fala permitir, é apenas deixar Deus agir, né? Ah, eu vou deixar Deus agir na minha vida, mas eu continuo fazendo as coisas que não agrada a Deus, mas eu vou permitir que Deus... Não, permitir que Deus mude é Ele mudar o que está errado em você e através da autoridade dEle, determinar que você deixe de fazer algumas coisas e você deixar de fazer. Isso é que é o permitir. Que as pessoas às vezes limitam o permitir. O permitir é só aquele Deus manda. Deus falou assim, deixa esse telefone aí, tá? Deixa aí, tá? Aí eu obedeci a Deus, deixei aqui. Mas daqui a pouco, eu cismo que o telefone não está muito legal aqui, e eu tiro ele daqui e boto para cá. Ah, pastor, mas eu permiti, porque Deus mandou deixar aqui, eu deixei. Mas e quando tu tirou ele daqui e botou para lá? Tu fez o quê? Desobedeceu. Você desobedeceu, você não está permitindo que Deus atue na tua vida. Então é um contexto, não é só apenas um entendimento, um texto, é um contexto, é um ensinamento que tem um foco, uma direção, e que nós precisamos entender com essa história da figueira seca. E Jesus precisou dela para alimentar, e te garanto que não foi a ele, as pessoas que estavam com ele. Porque se ele aguentou 40 dias e 40 noites no jejum, sem comer e sem beber nada, eu acho que ele não ia aguentar mais um diazinho, sem um figo daquele ali, sem um ou dois figos daquele. Claro que ia. Mas os outros, que não tinham a mesma estrutura que ele, estavam cheios de fome e precisavam de alimentação. A mesma coisa nossa. A gente tem que ter para oferecer para as pessoas que às vezes não têm a mesma estrutura que eu e você tem. Eles precisam se alimentar daquilo que Jesus colocou em você, do ensinamento que Ele te deu, da palavra que Ele te deu.
da direção, de como você estava, e Ele foi e tirou você da situação, ou eu, em que nós estávamos, e nós não temos que buscar meios de voltar para lá. Às vezes as pessoas não atentam para essa armadilha, para essa cilada. A primeira coisa que vem, que o inimigo começa a trabalhar, é na minha mente, na tua. Começa a lembrar você do passado. Para poder fazer o quê? Tirar o foco. Lembra do foco? Tirou o foco, vai diminuir a tua visão, o teu sentimento vai começar a enfraquecer, e isso vai acontecer muito quando estiver chegando na reta final. Por isso é que as pessoas vão perder, vão apostatar da fé. Perde o amor pela palavra e pela presença. O que vai acontecer com a fé? Vai morrer. Não vai se alimentar, vai morrer a fé. E aí, sem a fé, dificilmente você continua com a mesma intensidade ou continua na presença de Deus. Muita gente hoje já está desviada e afastada em função disso. Porque se deixou levar por algumas situações e já não conseguem mais enxergar. Você começa a ver tudo ruim, esquisito, o louvor esquisito, a palavra estranha, a intimidade com os irmãos começa a ficar estranha, só fica boa com aquele irmão que não é muito crente, aí fica bom. Pode perceber uma coisa, quando a gente vai esfriando na caminhada, nós só queremos estar perto daqueles que também são frios. Tu não quer ficar perto daquele irmão que tem intimidade com Deus, que você sente que ele está vivendo e conhece palavra. Você não quer, você quer ficar longe. Você quer ficar perto daquele que é fraco. Por quê? Porque tu sabe que aquele não vai te incomodar. Aquele vai compactuar com a sua fragilidade. E não é o que nós queremos. Nós queremos crescimento dia a dia, nem que seja um pouquinho. Por quê? Através desse crescimento vai vir a libertação, vai vir a cura, vai vir a restauração, vai vir o renovo, a restituição, e nós vamos continuar no caminho de salvação. É isso que nós queremos. Por isso, vos digo que tudo que pedides em oração, vírgula. Por isso, eu digo para vocês, que tudo que vocês pedirem em oração, vírgula, mas crendo que o recebestes, será vosso. Tudo que vocês pedirem em oração, acreditando que vocês já receberam, vocês vão receber. Por quê? O entre vírgula, crendo que receberam. Se eu oro e não acredito que eu posso receber aquilo, não tem fé. Oh, que oração é essa? Deus não vai atender uma oração desse tipo. Porque se Deus atendeu uma oração daquele que ele tem certeza que não está com essa fé no coração, essa certeza que já recebeu aquilo que está pedindo, porque sabe que ele é simples de entender. Se você sabe que Deus pode todas as coisas, todas, não tem uma que ele não possa, é obrigação nossa acreditar que ele vai dar aquilo. Ah, mas se ele não der, pastor? Se ele não der, só tem dois motivos. Ou porque eu não estou pronto para receber, ou porque não era bom para mim. Mas eu, por causa disso, eu não posso estar sem fé. E achar que não. Só tem dois motivos. Ou porque eu não estou preparado ainda para receber, ou porque não ia ser bom para mim. Tem muitas coisas que eu já orei com fé que eu ia receber, porque eu sei o Deus que a gente serve, eu conheço o Deus que a gente serve, você também conhece, nós sabemos o que ele pode fazer, tudo. Por que eu vou ter dúvida?
pessoa alguma, a nível de cura, preocupado se a pessoa vai ficar curada ou não. Estou nem aí com essa preocupação. Ah, pastor, mas pode ser da sua vontade. Pode. Mas eu tenho certeza absoluta que também é da vontade de Deus curar todo mundo. Então, se eu tenho essa certeza absoluta, é porque eu tenho fé que Ele pode fazer qualquer coisa, curar, libertar. Ah, mas a pessoa não ficou liberta. Só tem dois motivos. Ou porque ela não creu, ou porque não praticou o que tinha que praticar, não fez o que tinha que fazer. A condição é a que Deus, Ele quer sempre o melhor para mim e para você. Ele quer sempre nosso restabelecimento, nossa restauração. Ele não quer que a gente sofra. A gente sofre por uma consequência do que a gente escolheu. Mas mesmo assim, Ele vai tratar de uma forma especial quando a gente crê e tem essa certeza. Exercita Hebreus 11:1. Lê aquele versículo, guarda aí na carteira. Começa a acreditar. Ah, pai, eu vou vir igual maluco, pastor? Claro. Você vai olhar e vai ter certeza, vai buscar aquilo ali, porque eu tenho certeza que Deus pode me dar. Mas eu vou crer através da fé que Deus está se movendo, fazendo alguma coisa para me abençoar, para mudar o quadro da história que eu estou passando hoje. Para mudar. Porque às vezes é uma situação que nós estamos passando e Deus está mostrando para nós como é que nós estamos espiritualmente. É como se ele estivesse dizendo assim: você está passando por isso porque você está assim, ó, porque você está deixando acontecer isso, porque você está voltando para o passado. O que é voltar para o passado? É deixar de pensar com os pensamentos de Deus e começar a pensar com os pensamentos de ninguém, que era o pensamento do passado. E aí, se eu não neutralizar isso, eu não consigo voltar à essência da minha caminhada que eu vinha buscando, a minha caminhada de fé. E eu preciso neutralizar isso. Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quando você estiver orando, isso aqui é, sabe para que é isso aqui? Isso aqui é para prática. Prática do perdão. Quando você estiver orando, peça perdão a Deus pelas ofensas, pelas coisas que você fez ou falou para alguém, porque às vezes, por essas coisas, é que algumas pessoas estão perdidas. E mais perdida ainda está aquele que entende que tem que pedir o perdão e que tem que orar em função disso e não faz. Por quê? Porque o prejuízo é seu. Não é de quem você vai orar. Isso é para uma libertação, para um livramento nosso. Por quê? Porque a resposta vem logo embaixo, no 26. Se porém vocês não perdoarem, também vosso Pai que está nos céus não perdoará vocês. Se a gente não perdoa, Deus não perdoa. Ah, o perdão de Deus ninguém tira, se a gente for obediente. Deus perdoa cada um de nós? Perdoou. Ah, pastor, mas eu estou tentando tanto na oração buscar essa coisa do perdão, ainda não estou conseguindo. Beleza, ainda não estou conseguindo. Não é que eu não quero, ainda não estou conseguindo.
quando você diz ainda eu não estou conseguindo, é que você tem uma certeza no seu interior de que você vai conseguir. Para quê? Para que você mantenha aquele perdão que foi dado a você por Deus. Versículo pesado, esse 26. Porque ele confirma que Deus não vai manter o perdão na vida daquele que tem esse coração não perdoador. E por quê? Mas por quê, pastor? Porque demonstra que não tem fé. Por que não tem fé? Porque eu duvido que alguém em sã consciência, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e que você só agrada a Deus sendo direcionado por Ele e obedecendo, você não vai praticar e tentar praticar o perdão. Ninguém em sã consciência vai deixar de fazer isso. Porque nós que somos convertidos conhecemos o Deus que nós servimos. Então, se Ele é poderoso para todas as coisas, e Ele diz que se nós não perdoarmos também, Ele não vai nos perdoar. Se eu não faço isso, é porque eu não creio que Ele vai tirar o perdão que Ele colocou sobre a minha vida. E se eu não creio nisso, eu não tenho fé. Porque eu estou deixando de crer em algo que é certeza absoluta. Não é relativa. É certeza absoluta. Está escrito muito, muito claro. Não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não praticar o perdão, Deus não vai me perdoar o que eu fizer. Porque Ele vai agir da mesma forma que eu estou agindo. Lembra do servo lá? Do centurião lá, que era o mestre dele, que ele estava devendo 100 moedas por cara. E o cara estava devendo para o rei. E o rei chamou ele e perdoou a dívida dele, do mestre dele lá, do senhor dele, de, sei lá, 10 mil, 20 mil, 100 mil. Ele saiu todo felizinho de lá, né, que foi perdoado. Aí no meio do caminho encontrou o servo dele, que devia 100. Pegou o servo pelo pescoço, pelo colarinho, falou: tu tem que me pagar, tu está me devendo, tem que me pagar. Eu vou pagar, espera um pouco, eu estou tentando resolver algumas coisas, eu vou te pagar. Não, eu quero agora. O que o mestre dele, o rei fez? Chamou ele, chamou o mestre dele. Vem cá, perdoei uma dívida tua de 100 mil. Vieram me falar aqui que você pegou teu servo lá que te devia 100. E tu obrigou ele a te pagar. Eu te perdoei 100 mil, você não perdoou 100. Você não tem condição. Você não está trabalhando perdão, você não está de acordo com a vontade de Deus. Agora eu vou botar você na cadeia. Enquanto você não pagar, você não sai da cadeia. Então é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando a gente não exercita isso. Esse exemplo da figueira é para mostrar como é que o cristão ele vai secando aos poucos. E de repente, no momento que Jesus precisar de nós não vamos ter o que oferecer. Nós não vamos estar vivendo e praticando aquilo que Ele tem ensinado para cada um de nós. Nós não vamos poder alimentar alguém. E aí nós vamos, o mais grave, Jesus está treinando e trabalhando na nossa vida o tempo todo, e na hora que Ele precisar, como ferramenta, a gente ora e pede a Deus: Senhor, me usa como ferramenta na tua casa, na tua obra, me usa como canal de bênção na vida das pessoas, e na hora que Jesus precisar, será que Ele vai ter ou Ele vai achar uma figueira seca?
Ele só vai achar a figueira seca se ele precisar de você e você não tiver nada para oferecer, não tiver fruto para dar, não tiver um caminho de transformação. Porque se tiver, ele vai preso, mas eu tenho pouquinho, pai, mas não interessa para Deus a quantidade. O que interessa é a fidelidade. Aleluia. Eu só conheço uma palavra, não tem problema. Na hora que ele precisar de... Mas quando é que Jesus vai precisar de mim? Quando aquela pessoa para do teu lado e você vê que ela está sedenta da palavra e você tem que ter pelo menos uma tangerina para oferecer para ela, ou um pêssego, ou um figo. Você tem que ter alguma coisa para oferecer. Quando você vê que a pessoa está querendo ser transformada, está mudando, e você pega aquela pessoa pela mão e carrega para a igreja, traz para uma conferência, acompanha, né? Não tem aqueles que estão aqui que vieram para ajudar a esposa e foram transformados? Tem outro ali também, é só tu não, tem outro ali. Vieram para ajudar a esposa. E por que foram transformados? Porque involuntariamente, por que involuntariamente? Por falta de entendimento. Porque não tinha entendimento ainda. Mas se propôs a quê? A ajudar a esposa, estar junto com ela, caminhar com ela, mesmo que eu não quisesse, mas eu ia com ela. Quando Jesus precisou de você, você estava disposto a ser usado. E aí o que ele fez? Aleluia. Transformou, te abraçou, te alimentou, te fortaleceu, te renovou. Esse é o entendimento. Essa é a visão. Porque Deus olhou o coração. Eu brinco, falo às vezes brincando, eu trouxe pensando que é bobão, pessoa que é, né, trazer ela para ajudar, o outro aqui também tem treino, na verdade, o outro também está quietinho. Mas tá ali. Eu vou ajudar ela, porque a intenção do coração era verdadeiramente ajudar a esposa. Viu o problema, viu que ela estava precisando de ajuda. Mas, inconscientemente, não sabia que ele estava precisando de ajuda. Que ele estava precisando ser transformado também. Mas o Espírito sabia. Mas por que Deus agiu? Porque não foi uma figueira seca. Na hora que ele precisou, você pegou pela mão e o alimentou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entende a visão de Deus como é? Às vezes a gente olha, é uma figueira seca porque não deu figo para os homens já comer, os discípulos comerem, Jesus ficou chateado. Não. É para mostrar para mim e para você que se a figueira tivesse um figo só, eu te dou certeza absoluta que ela não estaria seca. O que Jesus ia fazer? Ia pegar aquele fio para alimentar todo mundo e abençoar aquela figueira. Aleluia. E quando passasse agora, ela ia estar lotada. É o que eu e você precisamos entender. Quando Deus precisar de mim e de você, se a gente tiver um fruto. Com quantos pães Jesus precisou para alimentar aquele povo lá? 5 pães. Era um pãozinho para cada 1000. Olha que delícia. Nem fazendo farinha de rosca. Um pãozinho para cada 1000 pessoas. E 3 peixinhos, né? 2. Menos ainda. Um peixinho para cada 2.500 pessoas. Olha que delícia. Nem com espinho e tudo. Não ia dar para todo mundo. É a mesma, eu trago essa visão para dentro da figueira. Se ela tivesse um fruto, Jesus ia tirar, ia multiplicar aquele figo, ia alimentar todo mundo, ia abençoar aquela figueira, e quando ele passasse agora de novo, Pedro não ia lembrar de
que aquela figueira estava seca porque um dia Jesus precisou dela para se alimentar e ela não tinha fruto para dar. O que Jesus mostra para mim e para você é que quando alguém chega perto de nós e precisa de alguma coisa para se alimentar e nós não temos o que dar, para nós estamos secos. Faça para não secar. Seco. Nem a raiz. Porque era para ter pelo menos alguma coisa. E a gente tem que ter essa preocupação, porque essa preocupação também nos dá crescimento. Quando você se preocupa em ter algo, olha só, você se preocupa em ter algo para mostrar para as pessoas, para alimentar as pessoas no dia da necessidade. O que você tem que fazer? Você tem que buscar, não tem que buscar? Você tem que se alimentar, não tem? Então, é o que a gente tem que fazer. Buscar, se alimentar, para no momento certo você estar fortalecido e você ter algo para oferecer para aquela pessoa que está precisando daquele alimento. Nunca vai estar seco. Eu andei muito tempo da minha vida, uns 4, 5 anos da minha caminhada, eu só tinha uma frutinha só. Eu acho que era só uma uva. Não era nem um cacho. Era uma uva só. Eu só sabia um versículo só. Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Só tinha esse. Mas eu explicava para as pessoas o que significa isso. Por que Paulo um dia falou isso? O que ele passou? Quais as dificuldades que ele teve? Qual foi o aprendizado que ele teve? E qual a certeza, a conclusão que ele chegou? Para falar o 13. Eu aprendi a conviver em toda e quaisquer situação. Por isso, aí vem o 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu não a viver, não, a conviver. Aprendeu a conviver com a dificuldade, com a humilhação, com a fome, com a escassez, com a abundância. Aprendeu a conviver com o elogio, aprendeu a conviver com a sabedoria, com o conhecimento. E aí, ele chegou a essa conclusão, que ele aprendeu a conviver, tanto faz, ele estava bem ou ele estava mal, ele tinha certeza absoluta que quem cuidava dele e quem fortalecia ele era o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Por isso que ele dizia, é outra frase que eu acho muito linda de Paulo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Aleluia. Lucro. Todo mundo achando que morrer, mas ele, com a convicção que ele tinha e o entendimento dele e a intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que quando ele morresse ele ia para mais perto. Quando a gente está no mundão, a gente fica preocupado. O cristão, ele não pode estar preocupado com a morte, não. Ele tem que estar preocupado com a vida que ele está levando. Com a morte não é para se preocupar, não. Se você é cristão, se você está buscando, mas eu não sou perfeito. Nenhum aqui dentro é perfeito. O dia que tiver um perfeito aqui, na hora que ele chegar na perfeição, vai embora. Sabe por que vai embora? Para não se perder de novo. E eu canso de falar que eu brinco às vezes, mas é verdade. Pastor, eu descobri uma igreja que é maravilhosa, uma igreja que não tem problema. Me diz onde é que eu vou falar, vou estragar ela no dia que eu entrar. Não existe. Não existe igreja sem problema. Todos nós estamos num caminho de transformação. O que nós temos que buscar é a transformação.
Eu aprendi uma outra frase maneira. Só tem uma coisa que não tem mudança. São as mudanças. As mudanças não tem mudança. O restante, tudo pode mudar. Tudo. Ah, essa situação é muito difícil. Não vai ter como mudar. Tem? Claro que tem. Tu tem fé em Deus? Você acredita no Deus que você serve? Então continua perseverando. Lembra do culto passado? Os que perseverarem, esses vão vencer. Quem não perseverar vai perder. Mas quem perseverar vai vencer. Então o que a gente tem que buscar é intimidade, orar com fé, porque sem fé a oração não serve para coisa alguma, e buscar fortalecimento através da palavra. Lembra disso, a palavra ela se renova dia a dia. E aí, Deus diz, medita nessa palavra dia e noite. Mas como é que é meditar nessa palavra dia e noite? Eu tenho que ficar acordado a noite toda lendo a Bíblia? Quando você enche a tua mente com as coisas de Deus, pode ter certeza que o seu subconsciente, quando você estiver dormindo, ele está trabalhando com as coisas de Deus. Porque Deus não dorme. Quando a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, é para ensinar para nós que nós temos que encher o nosso corpo, nossa mente, nosso coração com as coisas de Deus. Para que um dia a gente não venha a ser uma figueira seca. Que alguém precisar de se alimentar de você e você não ter um fruto para dar. Que você seja daquela árvore frutífera que leva pedrada. É isso, pastor. Mandar os outros me dar pedrada? Claro. Porque ninguém dá pedrada em árvore que não tem fruto. Pode reparar. Quando tu passar em algum lugar que tiver uma árvore cheia de fruto maduro, pode notar que tem alguém dando uns tecos nela lá e estão dando uma arvarada nela. Um bambu com alguma coisa para arrancar. Um fruto. Para poder fazer o quê? Comer. Que a gente tenha frutos. Que a gente seja uma figueira lotada, cheia de frutos, para alimentar as pessoas. Elas podem até não seguirem um caminho, mas naquele momento você foi a árvore gospel que alimentou aquela pessoa. Ela escolheu um caminho diferente, mas você cumpriu com a sua tarefa. Você colocou a mão no arado, você obedeceu, você cumpriu com aquilo que Deus vem te preparando para que um dia você possa ser usado. Não apenas para as pessoas, tá? Para você também. Você tem que estar atento. Quando o inimigo começar a tentar levar você para o caminho de onde Deus te tirou, você tem que ser figueira cheia de fruto na tua vida. Coma o máximo que você puder. Se fortaleça. Não permita. Pense sempre numa coisa: quando a bênção está perto, o diabo vai atacar. Eu aprendi isso em 30 anos de caminhada e nunca me decepcionei. Quando eu sinto que o negócio está ficando estreito, o corredor está estreito, é porque eu sei que o cara feio está trabalhando para poder atrapalhar a bênção de Deus chegar na minha mão. Aí eu faço o quê?
acelera o passo. Bloqueio. Através de quê? Através da fé. Aleluia. Com a fé, lembra a fé inabalável de Abraão? Aquele ponto ali é um ponto assim que mostra crucial uma fé. São duas situações. Uma quando ele leva Isaac, Deus pede Isaac. E outra, quando ele chega na terra prometida, com um sobrinho, e o sobrinho olha, e ele está em pé do lado. Eu fico imaginando, né? O sobrinho lá, olha, que maravilha, e ele ali só em pé, esperando a decisão. Porque quando você está em Cristo, quando você está caminhando com Jesus, você não se preocupa com a tua decisão, não. A decisão que você tomar vai ser aquela que Deus determinou. Aí ele vira para o sobrinho dele e fala: qual lado que você quer? Aí o sobrinho olhou e falou: eu quero esse lado de cá. Não, lá de cá. Não, lá de cá. Lá de cá. Na direita. Porque o da esquerda é sempre ruim, né? O da esquerda estava cheio de pedra, não tinha água. Aí o sobrinho quis o da direita. Pode ficar. Então, não vai brigar, não vai discutir. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu vou plantar uma semente em cima daquela pedra e vai nascer uma árvore. Aleluia. E pastor, agora o senhor exagerou, hein? Porque tu nunca viu uma árvore em cima de uma pedra, não? Eu já vi um monte. Em cima da pedra. E ninguém molhou. Caiu uma semente ali que um passarinho jogou. E nasceu uma árvore em cima da pedra. Aí Abraão olhou. Porque aquela parte ali tem água, tá bom, fica à vontade. Eu vou ficar com essa aqui. Qual foi a parte que mais prosperou? Por que tu tem dúvida? Por que tu tem dúvida, então, de algumas pedras que aparecem no teu caminho? Epa. Por quê? Se posiciona como Abraão. Deus tira a pedra. Se ele não quiser tirar a pedra, vai prosperar em cima da pedra, no meio da pedra. Glória a Deus. Não tenha medo, não. Glória a Deus. Seja figueira de muitos frutos. Não figueira morta, apagada. Porque todas as pessoas que chegarem perto de você não vão se alimentar. Se não vão se alimentar, vai acontecer o quê? Vão apagar. Vão morrer. E cuidado, tá? Que às vezes até o irmão dentro da igreja. Se pegar um irmão figueira secando, rega ele com a palavra. Aleluia. Vai dar certo, irmão. É o tempo de Deus. Ah, mas o tempo de Deus demora muito para você. Não está achando. Será que se eu entregar para você hoje vai dar certo? Ou é melhor esperar o tempo de preparo dele? Para poder a bênção ficar bonita, ficar rechuchuda. Deus nunca dá bênção pela metade. Deus dá bênção completa. Seja figueira de bons frutos, muitos frutos, para alimentar muitas pessoas. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus quer que cada um de nós sejamos canal de bênção verdadeiramente na vida das pessoas. Nós temos que funcionar algumas vezes como remédio e algumas vezes como fruta. Cura e alimento. Então, tem
no versículo, acho que é Ezequiel 47, fala sobre isso. Que as suas folhas, elas vão servir, 47, 12. Suas folhas vão servir de remédio. E a sua raiz de alimento. Por isso que eu digo que o cristão sem raiz, ele não tem o que alimentar as pessoas. Ele busca o alimento é a raiz. E aí eu tenho que ter raiz para me alimentar e alimentar as outras pessoas. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por os louvores. Obrigado por esse culto, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar mais um pouco da Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé. O Senhor não vai fortalecer a fé de ninguém. O Senhor traz o alimento, a palavra correta, a palavra verdadeira, para que através dessa palavra nós possamos ser alimentados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, Senhor. Que não sejamos, Deus, como aquela figueira que, quando o Teu Filho amado precisou, ela não tinha um alimento para fornecer. Nós queremos ter, Senhor, queremos ser árvores de bons frutos, para alimentar não somente a nossa vida espiritual, mas também a vida de outras pessoas. Deus, que temos certeza que o Senhor vai colocar à nossa frente, para que venham buscar em nós o alimento correto, para que eles também possam experimentar o Teu grande amor e a Tua infinita misericórdia. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos renova a cada dia através da Tua palavra, Senhor. Que tenhamos uma semana de paz, Senhor, uma semana abençoada, que algo, Senhor, da Tua parte sobrenatural nos alcance esta semana, Senhor, onde nós estamos vendo, Deus, dificuldades e impedimentos. Que o Senhor transforme esse quadro, Senhor, em um quadro de vitória, de alegria e de conquistas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque através dessas lutas, Deus, é que nós podemos falar que nós cremos em um Deus que pode mudar qualquer história. Aleluia. Cura, Senhor, restaura, renova. Afasta de nós, Senhor, pessoas, objetos, lugares, Deus, onde nós não temos que andar ou estar, porque isso tem nos afastado, Senhor, tem esfriado, às vezes, dentro de alguns irmãos, a Tua presença, Pai. Não permita, Senhor, que armadilhas ou estratégias do inimigo obtenham êxito no interior dos Teus filhos, Pai. Elimina, Deus, da nossa vida, do nosso caminho, da nossa presença, todo espírito maligno que tem armado ciladas, Senhor, ou que tem mostrado um quadro crítico, porque a nossa visão a partir de hoje, Senhor, não é aquela da figueira seca, é aquela de uma figueira lotada de frutos, Senhor, para que ela venha alimentar, Senhor, muitas pessoas. Leva-nos em paz, Deus, que tenhamos uma semana tranquila e que Teu Espírito esteja conosco por onde nós andarmos, Senhor, porque é o que nós queremos, é o que nós precisamos, Pai. Por isso nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus, boa noite. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar.
Verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, vem sobre mim com teu manto, vem em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, Glória a Deus. aleluia.